Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Jader Moura, no qual você passa a ter acesso a diversos conteúdos bíblicos, teológicos, apologéticos, pregações, palestras e muito mais. Hoje nós estaremos falando sobre a segunda lição da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso intuito é trazer uma explicação geral acerca deste assunto, como também novas informações para você que é professor, para você que é aluno e para você que deseja aprender mais acerca deste assunto. Portanto, nos acompanhe e tenha acesso a este conteúdo maravilhoso. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 1 e os versículos 3 ao 14 da Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Éfeso. Nesta sessão nós temos uma bênção chamada Beraká em hebraico, que fazia parte da liturgia judaica, no qual eles agradeciam a Deus, exaltavam a Deus, glorificavam a Deus por todas as suas bênçãos e por todas as suas dádivas. Estaremos falando, portanto, sobre a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino em conceder diversas bênçãos espirituais ao seu povo. No primeiro tópico, o autor ele vai falar da nossa nova posição em Cristo. E no primeiro subtópico ele fala sobre a doxologia. A doxologia é uma declaração de louvor, né? Uma declaração de honra ao nosso Deus, em formato de oração ou até mesmo de louvor, de hino. Aqui, nessa doxologia, nós iremos perceber que o apóstolo Paulo começa com a seguinte declaração: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo começa a sua declaração engrandecendo a Deus, tributando a Deus a honra, a glória e o louvor por todos os seus feitos e por todas as suas obras. Paulo aqui nos ensina a começarmos a nossa adoração e até mesmo a nossa oração, tributando a Deus toda a glória, todo louvor e toda adoração. Antes de pedir ou de focar nas bênçãos divinas, nós devemos focar em quem Deus é, no que Ele faz e tributar-lhe todo o louvor. A verdade é que hoje muitas pessoas, quando louvam a Deus, ou até mesmo quando oram, elas apenas focam nas bênçãos, nas dádivas, naquilo que Deus pode dar ou naquilo que Deus pode oferecer, quando na verdade a nossa adoração e a nossa verdadeira oração acontece quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a sua soberania, o seu poder e a sua majestade. Somente depois de glorificarmos a Ele, de tributar a Ele todo louvor e adoração do fundo do nosso coração, é que nós estaremos preparados para desfrutar de todas as suas bênçãos. Bem, o apóstolo Paulo, ele começa com um adjetivo grego, bendito, que é uma expressão rabínica dirigida exclusivamente para Deus e que significa digno de louvor. O termo correspondente em hebraico é Baruch e aparece no Salmo de número 68 e no verso 19. Na Septuaginta nós temos o termo eulogetos, que significa Deus seja louvado ou exaltado. Um outro aspecto importante dessa doxologia pronunciada pelo apóstolo Paulo é o seu caráter trinitário, pois em todas as 3 estrofes dessa doxologia, Paulo vai falar acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando sobre a obra de cada uma das 3 pessoas da Trindade. Na teologia nós chamamos isso de a economia da Trindade, uma vez que cada uma das pessoas da Trindade exerce uma função diferente na obra da redenção da humanidade e na restauração de todas as coisas no universo.
Entre os versículos 3 e 6, Paulo nos mostra que o Pai Todo-Poderoso, decidiu redimir a sua igreja, redimir as pessoas para si próprio. Nos versículos 7 ao 12, o Filho, pelo preço da sua morte sacrificial, ele compra, ele resgata a sua igreja, o seu povo, os eleitos, aqueles que foram predestinados por ele antes mesmo da fundação do mundo. Nos versículos 13 e 14, o Espírito Santo ele aplica a presença e também a obra de Cristo nas nossas vidas. E ele é o ativador de tudo o que Deus planejou e de tudo o que Cristo possibilitou para a nossa vida espiritual. E percebemos que essa doxologia do apóstolo Paulo, na verdade, se trata de um hino teológico de gratidão. Um hino onde ele vai tributar e reconhecer todas as bênçãos espirituais que Deus outorgou aos seus filhos. E no final de cada uma das 3 estrofes, o apóstolo Paulo vai terminar da seguinte forma: para louvor e glória da sua graça. Então Paulo reconhece que tudo que nós temos, que tudo que nós possuímos e que tudo que nós recebemos servem para louvor e glória do nome do nosso Deus. No primeiro subtópico, aliás, no segundo subtópico, Paulo vai falar sobre as bênçãos espirituais. Na parte B do versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A palavra bênção aqui neste texto indica uma ação acabada, o que significa dizer que nós fomos completamente abençoados por meio de Jesus Cristo. E as bênçãos, Paulo vai deixar claro na parte C do versículo 3, que as bênçãos vieram dos lugares celestiais em Cristo. Então a bênção não tem origem na terra, a bênção não tem origem no homem, a bênção tem origem nos céus, no reino espiritual, no mundo invisível da realidade espiritual. Então, meus amados, essas bênçãos têm no céu a sua origem e foram dadas a todos os crentes que se acham na terra. Então nós começamos a desfrutar dessas bênçãos na terra e um dia iremos desfrutar muito mais nas mansões celestiais. E você poderia me perguntar quais bênçãos foram essas? Que bênçãos são essas? Bem, Paulo vai falar que, em primeiro lugar, Deus nos elegeu para sermos santos. Isso está registrado no versículo 4. Em segundo lugar, Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Isso está no versículo de número 5. Então percebam, primeiro, Deus nos elegeu. Segundo, Deus nos predestinou. E aqui eu gostaria de tirar uma dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas. Nós estaremos explicando sobre esse assunto na próxima lição. Prometo a vocês que vou publicar logo no início da semana, para vocês terem tempo de estudar mais acerca desse assunto. Mas muita gente se confunde quando se fala da predestinação e da eleição. Já ouvi algumas pessoas falando que Deus predestinou a todos os homens. Isso é uma mentira, não é bíblico. Jesus morreu por todos os homens, mas ele não escolheu a todos os homens. Ele não predestinou a todos os homens. A predestinação é da igreja de Jesus. E isso Paulo vai deixar muito claro. Porque somente os predestinados participarão da igreja e do reino de Deus e desfrutarão das suas bênçãos. Se Deus tivesse predestinado todas as pessoas serviriam a Deus. Todas as pessoas desfrutariam do reino e das bênçãos espirituais de Deus. Mas o que Paulo vai nos deixar claro aqui é que essas bênçãos só são desfrutadas pela igreja, que foi eleita e predestinada pelo Senhor. Mas o que a gente precisa entender é
Como acontece a predestinação? A predestinação é condicional ou é incondicional? Então isso nós estaremos explicando no nosso próximo vídeo. Em terceiro lugar, Deus nos fez agradáveis para Ele mesmo, versículo 6. Em quarto lugar, Deus nos remiu por intermédio do sangue de Jesus, versículo de número 7. Em quinto lugar, Deus nos acolheu pela sua vontade redentora, versículo 8 ao 12. Em sexto lugar, Deus nos revelou a palavra da verdade, versículo 13, parte A. Em sétimo lugar, Deus nos selou com o seu Espírito Santo da promessa, versículo 13 e parte B. Em oitavo lugar, Deus nos garantiu a validade da sua promessa. Isso está registrado no versículo de número 14. Então vejam quantas bênçãos Deus preparou para a igreja eleita, para aqueles que foram predestinados em Cristo Jesus. E mais uma vez, eu ratifico, Jesus morreu por todos, mas nem todos foram predestinados, ok? Então a morte de Jesus foi por todos. Qualquer um pode fazer parte da igreja, mas apenas a igreja foi eleita e foi predestinada por Deus. Então, depois de falar sobre todas essas bênçãos, nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a falar como ele mesmo falou: bendito seja o nosso Deus e Pai. Então, bendito seja o nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. No terceiro subtópico, Paulo vai falar sobre a nova condição em Cristo. Percebam que as expressões em Cristo, nele, no Senhor ou em quem aparecem 10 vezes apenas nesses versículos que nós estamos estudando, versículos 13 ao 14. Nós iremos também perceber que a expressão em Cristo, ela aparece 164 vezes nas epístolas paulinas, e ela indica comunhão espiritual e nova vida. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está falando aqui sobre a nossa regeneração, sobre o nosso novo nascimento em Cristo Jesus. Se você quiser entender mais acerca deste assunto, acesse o nosso vídeo Regeneração. Está aí no nosso canal. E nós estaremos explicando muita coisa acerca desse assunto, que é super interessante e muito importante para a nossa compreensão bíblica do que Deus fez em nós e do que Deus fez por nós, certo? Então, depois da regeneração, nós passamos das trevas para a luz. Então, hoje, nós não somos mais filhos das trevas, escravos do pecado, fomos libertos. Estamos livres para adorar, para honrar e para obedecer a Deus. Então, nós passamos da morte para a vida. No segundo tópico, Paulo vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Então é viver em prol de Cristo, viver para Cristo. Como o próprio Paulo disse, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No primeiro subtópico, o autor ele vai falar sobre a revelação do mistério. O substantivo mysterium, que significa mistério, ocorre algumas vezes na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e significa uma coisa que foi previamente desconhecida, mas que agora foi revelada. Portanto, no versículo 9, Paulo inicia dizendo o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui Paulo está falando sobre a verdade de Deus que esteve oculta por muito tempo, mas que agora
foi desvendada, foi revelada aos seus santos. Lembrando que a palavra revelada significa trazer à superfície, ou seja, é mostrar algo que estava oculto e que não poderia ser conhecido pelos dotes naturais do ser humano. Então Cristo nos revelou, Deus nos revelou por meio de Cristo e por meio da sua palavra a salvação, a verdade, esse mistério maravilhoso. Então, que mistério é esse? Esse mistério diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade de redimir, de resgatar, de salvar os perdidos e também de restaurar todas as coisas no universo, as visíveis e também as invisíveis. Ok. Nós iremos também perceber, meus amados irmãos, que a salvação, ela não foi destinada apenas para os judeus. A salvação foi destinada também para os gentios. Então, olha só que mistério maravilhoso. A Bíblia nos diz que agora Deus, ele forma um novo povo, que é a igreja de Jesus. Não existem mais judeus, gentios, gregos, homens, mulheres, escravos, livres, pretos, brancos, pardos. Hoje existe apenas um povo em Cristo Jesus. Quem pode fazer parte desse povo? Qualquer um que se arrependa dos seus pecados e que reconheça Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Então, tanto judeus como gentios fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu conforme o seu beneplácito, ou seja, de acordo com a sua soberana vontade, porque tudo isso lhe pareceu muito bom. Lembrando que Deus sempre agiu movido por amor, por bondade e por misericórdia. No segundo subtópico, o autor ele nos fala sobre a plenitude dos tempos. Bem, a Bíblia diz, no versículo 10, parte A, que Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas. Vejam que não é apenas as pessoas, a igreja, mas por fim, todas as coisas. O verbo grego aqui tem um sentido de reunir, de convergir, de congregar todas as coisas em Cristo. Não confundam, esta declaração com a ideia universalista de alguns teólogos que dizem que todos serão salvos, inclusive o próprio diabo e os demônios. A verdade é que Deus fará convergir tudo no universo, toda a sua criação para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. E isso acontecerá na plenitude dos tempos. Bem, na parte B do versículo 10, Paulo vai dizer que tudo isso ocorrerá, ou que esse plano divino será na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui ele usa uma palavra, um termo muito conhecido, que é dispensação. Quando nós falamos de dispensação, nós estamos falando do modo de Deus agir com a humanidade. O modo de Deus se relacionar com a humanidade durante a história, durante todos os tempos. E de acordo com alguns teólogos, nós temos aqui pelo menos 7 dispensações. A primeira fala da dispensação da inocência. A segunda fala da consciência. Terceiro, do governo divino. Quarto, da promessa. Quinto, da lei. Sexto, da graça. E sétimo, do reino de Deus. E um dia nós estaremos tratando desse assunto em um dos nossos vídeos, explicando e falando um pouco mais sobre as dispensações de Deus. A palavra tempo, utilizada pelo apóstolo Paulo aqui, não é o termo cronos,
da onde deriva-se a palavra cronologia, que é o tempo humano, o tempo do homem, mas vem do termo kairos, que é o tempo de Deus, o tempo certo, predeterminado pelo nosso Deus. Portanto, hoje, Cristo tornou-se o cabeça da igreja, mas no porvir, no futuro, ele também será a cabeça de todo o universo. No subtópico de número 3, ele vai falar sobre o louvor da sua glória. Tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória. Tudo que nós fazemos deve ser para o louvor e para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos deve glorificar exclusivamente a Deus. Precisamos reconhecer este fato, que Deus é o único digno de louvor e adoração. E por que isso? Porque quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, nós estamos fazendo as coisas certas. Aquilo que nos trará benefício, aquilo que nos fará felizes, aquilo que nos aproximará cada vez mais da sua presença. Por isso que Paulo sempre vai usar a expressão para louvor e glória da sua graça. Louvor fala de adoração, a glória fala do que Deus tem feito por nós, em nós, da majestade, da sua grandeza, do seu plano, e a graça fala do favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. O terceiro tópico fala sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E no primeiro subtópico nós iremos abordar aqui o selo do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, o Espírito Santo ele recebe aqui pelo menos 3 designações. O primeiro é de promessa, o segundo de selo e o terceiro de garantia. Isso está registrado nos versículos 13 e versículos 14. Primeiro, o Espírito Santo ele é o Espírito da promessa, ou seja, aquele que foi prometido e outorgado em cumprimento das promessas divinas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus ele prometeu aos seus discípulos que enviaria outro Consolador, que nos daria outro Consolador. Isso está registrado lá em João 14, 16 e 17. Mas o Antigo Testamento também fala sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 32, 15, Joel 2, 28 e vários outros textos do Antigo Testamento vão falar sobre a vinda e sobre a promessa do Espírito Santo de Deus para a igreja. Um outro termo que é utilizado em referência ao Espírito Santo é o selo. Esse termo ele é utilizado para enfatizar o papel do Espírito Santo na obra da redenção de toda a humanidade. O selo, na antiguidade, era sinal de autoridade, autenticidade, propriedade e de posse pessoal. As pessoas usavam a cera, a argila, né? E com um anel de selar, eles selavam determinadas cartas, determinados objetos, e a partir dali as pessoas sabiam de onde aquela correspondência estava vindo, a quem pertencia, de quem estava sendo enviada, qual era o seu remetente. Muitos escravos também eram marcados no seu corpo, na sua pele, né, com o distintivo ali, com a marca do seu senhor. Então, nós sabemos que antigamente o selo era uma marca visível aos olhos de todo homem. E quando nós falamos do selo do Espírito Santo, nós estamos falando de uma marca invisível dada por Deus a cada um que se arrependeu dos seus pecados e que recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Esta marca invisível não pode ser vista com os olhos da carne, com os olhos naturais, com os olhos do homem, mas no mundo espiritual ela é visualizada. E no mundo espiritual, tanto Deus como os demônios sabem muito bem quem pertence a Cristo,
quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz parte do seu povo. O papel do Espírito Santo, então, é o de regenerar, de purificar e de santificar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do seu pecado e da justiça e dos juízos divinos. Lembrando que quando nós falamos do selo do Espírito Santo, nós estamos falando do momento da conversão. Não estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo acontece após a conversão. Depois que a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, que é a marca, que é a presença do próprio Espírito Santo na sua vida, ele pode ou não passar, por essa experiência maravilhosa que é o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Ok? E por último lugar, Paulo vai falar no segundo subtópico sobre o penhor da nossa herança. Esse é o terceiro termo, a terceira palavra que é designada em relação ao Espírito Santo. Penhor. E significa garantia, depósito e fiança. O termo que a gente mais utiliza é garantia. Lembrando que as expressões sinal e calção, muito utilizadas hoje, elas têm origem justamente nesse conceito de penhor, de depósito, de garantia e de fiança. Por isso, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Isto significa dizer que o Espírito Santo ele assegura a nossa vida eterna. Não quer dizer que nós estamos salvos para sempre. Estamos salvos enquanto nos mantivermos em obediência à palavra de Deus e enquanto o Espírito Santo estiver em nossos corações, na nossa vida. Então, enquanto ele estiver dentro de nós, nós estaremos salvos. O inimigo não poderá tocar na nossa vida, no sentido de nos afastar da presença de Deus ou de roubar a nossa salvação. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, meus amados irmãos, aprendemos que, através de todos esses versículos, aprendemos que o plano divino resulta na libertação das pessoas do pecado, na restauração de todas as coisas no universo, aquelas que são visíveis e aquelas que não são visíveis aos nossos olhos. E que tudo isso vai acontecer na plenitude dos tempos. Já começou, já tem acontecido, mas continuará acontecendo. E na plenitude dos tempos, tudo isso se findará, se concretizará plenamente. E tudo isso que nós estudamos, que nós aprendemos, serve para a glória e para o louvor do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te use de uma forma toda especial. E até o nosso próximo vídeo, onde estaremos falando sobre predestinação e eleição. Deus te abençoe.